Oi, mais uma vez estamos aqui para o estudo da nossa lição da Escola Sabatina, que não é outra coisa senão o estudo da Palavra de Deus através de perguntas e respostas. Assim que o nosso título hoje é Conquista Transformadora. Durante o semestre temos estado estudando o título Sabedoria Divina e debaixo desse título estamos estudando subtítulos ou outros temas e neste caso hoje estamos com o título Conquista Transformadora. Bem-vindo a este programa, bem-vinda a este programa. Mais uma vez que o Senhor possa nos abençoar. E desejo que, por favor, vocês também possam nos colaborar para que este tema seja expandido a outras pessoas, a palavra de Deus. Para isso, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, coloque seu like, comparta com outras pessoas este vídeo, porque isso é parte do nosso trabalho missionário. Vamos lá então para o nosso estudo, Conquista Transformadora. Um versículo de introdução que vamos ler é Filipenses capítulo 3 e o versículo 21 que nos diz: que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo de sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. O conhecimento de Deus, que opera a transformação de caráter, é nossa grande necessidade. Se cumprirmos o seu propósito, precisará haver em nossa vida uma revelação de Deus que corresponda aos ensinos da sua palavra. Então, segundo o que nós vimos em Filipenses capítulo 3, 21, está nos prometendo o Senhor que Ele vai transformar o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, até sujeitar a si todas as coisas. E logo vem dizendo que o conhecimento de Deus que transforma o caráter é a nossa mais grande, uma das nossas mais grandes necessidades. Então, precisamos conhecer e é por isso que estamos aqui. Estamos conhecendo ao nosso Deus e nesse conhecimento é que há também a transformação. Por isso que o título da nossa lição é Conquista Transformadora. O que nós vamos conquistar? Vamos ver, pergunta número 1. Que conhecimento levará o ser humano à reflexão profunda? 1 João capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo, e nele não há pecado. Então Jesus veio para tirar os pecados e nele não há pecado. Vamos ler a explicação que está embaixo da nossa perguntinha que nos diz: os que quiserem possuir mente clara para discernir os ardis de Satanás precisam ter os desejos sob o domínio da razão e da consciência. A ação moral e vigorosa das faculdades superiores do espírito é essencial ao aperfeiçoamento do caráter cristão. E a resistência ou fraqueza da mente tem muito que ver com nossa utilidade neste mundo e com nossa salvação final. Eu achei muito interessante esta parte da notinha que diz: os que quiserem possuir mente clara para discernir os ardis de Satanás precisam ter os desejos sob o domínio da razão e da consciência. Muitas vezes nós sabemos o que é certo que devemos fazer, mas não o fazemos. É por isso que precisamos relembrar sempre em nossa mente a palavra de Deus. Ele disse que aqueles que o receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus, né? Então esse poder nos é prometido. Nós temos que confiar no poder de Deus que pode transformar a nossa vida. E neste caso, nós vimos neste versículo de 1 João 3,5 que diz que o Senhor Jesus se manifestou, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar
os pecados, e nele não há pecado. Quando Jesus é o nosso melhor amigo e vemos que ele não tem pecado, quando os nossos olhos estão em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, queremos ser semelhantes a ele, ou seja, sem pecado, e ele veio para purificar-nos do pecado, para nos perdoar e nos libertar das correntes do pecado. Então, aqui diz assim também, então, que é por isso que os nossos desejos devem estar sob o domínio da razão e da consciência. E logo ali embaixo diz que a resistência ou fraqueza da mente tem muito que ver com nossa utilidade neste mundo e com nossa salvação final. Por quê? Porque se nós aprendemos aqui na mente a dizer não àquilo que é errado e a dizer sim para aquilo que é o certo, então nós vamos ir avançando cada vez mais. E como lá no livro de Apocalipse diz, ao vencedor lhe darei que se sente comigo no meu trono, ao vencedor lhe darei um novo nome, ao vencedor. Então, quem são os que vão realmente estar lá no céu no final? Os vencedores. E para isso nós precisamos deixar Jesus guiar a nossa mente. Vamos para a pergunta número 2. A quem leva esse conhecimento? Na verdade, esta pergunta eu a tomo assim desde dois pontos de vista. Porque a nossa primeira pergunta está falando do conhecimento de que Jesus tirou os pecados. Então, a quem leva esse conhecimento? Eu diria, por um lado, poderíamos dizer, esse conhecimento nos leva a estar mais perto de Jesus. Mas desde outro ponto de vista também, lendo Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz, ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, esse conhecimento seria levado ao seu povo também. Para quê? Para que o seu povo saiba que Jesus veio para nos salvar do pecado. Então, dependendo do ponto de vista que nós vejamos, a resposta pode ser Jesus, ele nos leva a Jesus para estar mais perto de Jesus, ou então que esse conhecimento de Jesus nos leva a levar esse conhecimento ao povo de que os seus pecados, de que Jesus veio nos salvar dos pecados, tá bom? Vamos ver agora o que nos diz o comentário aqui. Diz assim, agora Jesus diz, depõe tudo sobre mim, eu levarei teu pecado. Tornam-se um instinto natural. Logo diz, desculpem que eu não entendi muito bem essa parte, vamos ler novamente. Agora Jesus diz, depõe tudo sobre mim, eu levarei teu pecado, tornam-se um instinto natural. Entendi agora. Eu levarei teu pecado, ou seja, Jesus levará o nosso pecado, vai se tornar um instinto natural em nós, confiar que ele leva o nosso pecado. Desenvolvemos caráter que é uma cópia do divino. Não destruas por mais tempo teu respeito próprio, pois eu te comprei, diz Jesus, com o preço do meu próprio sangue. Tu és meu, tua vontade enfraquecida eu fortalecerei, diz o Senhor. Teu remorso pelo pecado eu removerei. Que lindas palavras! O Senhor Jesus quer que nós coloquemos tudo sobre Ele. E então ele vai tomar aquilo que está pesando ainda sobre os nossos ombros. É verdade que a nossa vida ela vai mudar, ela vai ser transformada, mas isso não é de um dia para o outro. Então devemos aprender, como diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, advogado temos para com Deus, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então não devemos desesperar. Devemos colocar a nossa carga em Jesus Cristo, o nosso Salvador, porque Ele veio para tirar os nossos pecados, para nos salvar dos nossos pecados. Pergunta número 3. Que mudança interna ocorre então? Que mudança interna ocorre então quando nós colocamos tudo sobre Jesus? Quando nós confiamos que Ele veio para tirar os pecados, para nos salvar dos pecados?
1 João capítulo 3, versículo 14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Interessante. Então, que mudança interna ocorre então? O homem natural não sabe amar, mas quando Jesus, ele vem e fica no nosso coração, ele nos ensina a amar. Então aprendemos, como diz aqui, amamos os irmãos, começamos a amar aos nossos irmãos. Por quê? Porque Jesus, que está conosco, nos ensina a amar. E não somente aos irmãos. Se nós vemos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44 e 45, o Senhor Jesus disse que devemos amar até os nossos inimigos. Então, vamos aprender a amar aos nossos irmãos e amar até aqueles que não nos amam também. Vamos ver aqui o comentário para ver o que nos diz. Nos diz assim: apresento constantemente a necessidade de todo homem fazer o máximo que lhe é possível como cristão, de educar-se a si mesmo para conseguir o crescimento, a expansão mental, a nobreza do caráter que cada um tem possibilidade de atingir. Em tudo quanto fazemos, cumpre-nos manter para com os outros relação cristã. Nossas relações uns com os outros não devem ser regidas pelas normas humanas, mas pelo amor divino, o amor expresso no amor de Deus, no dom de Deus ao mundo. Então, nossas relações uns para com os outros não devem ser regidas por normas humanas, mas sim pelo amor divino. Muitas vezes se ouve falar: mas então eu vou deixar que me pise até o final, que faça isto comigo? Não, como é que eu posso fazer isso? Não é porque eu sou cristão que os outros vão fazer tudo o que querem comigo. Não se esqueça de que há um que luta por nós, é ele que deve lutar por nós, não nós mesmos lutar com as nossas próprias forças, porque lutando com as nossas forças, nós não conseguimos vencer. Há alguém que luta por nós, é necessário que nós confiemos e deixemos todas as nossas cargas sobre ele. O Senhor Jesus, quando esteve no mundo, quando cuspiram no rosto dele, quando deram de bofetadas nele, como foi que Jesus se comportou? Como foi que ele agiu? Ele tinha todo o poder para exterminá-lo, somente com uma palavra ele podia ter exterminado, mas ele ficou em silêncio, porque senão ele não cumpriria com o desejo do Pai, não cumpriria com o fato dele poder ocupar o nosso lugar para tomar sobre si os nossos pecados. Por amor a nós, ele suportou tudo. Agora é necessário que nós também, por amor a ele, possamos suportar tudo. Possamos amar aqueles que não nos amam e amar também aos nossos próprios irmãos, agir com bondade, com amor. Temos que pedir esse amor todos os dias ao Senhor, porque nós por nós mesmos não temos esse amor. Mas se nós pedirmos ao Senhor, ele disse: pedi e se vos dará, buscai e achareis, chamai e a porta se abrirá. É isso que nós devemos fazer. Então, a mudança interna que ocorre é que nós aprendemos a amar. Vamos então para a pergunta número 3. Como ocorre essa transformação? Como é que a gente, não tendo amor, acaba amando? 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Que maravilha! Esse é um dos versículos que eu mais gosto, sempre tenho gostado,
Porque tem outros versículos, ou esse mesmo versículo, né, mas em outras versões, que inclusive nem diz que o homem exterior se esteja consumindo, mas diz, ainda que este nosso homem exterior esteja se envelhecendo, né, o interior, no entanto, vai se renovando de dia em dia. Então não precisamos muito nos preocupar com as rugas, com as cãs que dos anos. Vamos nos preocupar com aquela renovação interior que é que verdadeiramente nós precisamos. Essa renovação, ainda que por fora estejamos envelhecendo, estejamos nos consumindo, o interior se renova de dia em dia. Então as pessoas verão, não simplesmente no exterior, ou seja, não vão ver algo muito chique, mas sim no nosso caráter, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de ser, vão ver que há alguém que está transformando a nossa vida. A explicação que vem aqui diz assim: quando por meio de Jesus entramos no repouso, o céu começa aqui. Atendemos-lhe o convite, vinde, aprendei de mim, e assim fazendo começamos a vida eterna. O céu é um contínuo aproximar-se de Deus por meio de Cristo. Que lindo! O céu é um contínuo aproximar-se de Deus por intermédio de Cristo. Quanto mais tempo estivermos no céu da bem-aventurança, tanto mais e sempre mais de glória nos será manifestado. E quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais intensa será a nossa felicidade. Esta é uma grande verdade. Quanto mais conhecermos a Deus, mais grande será a nossa felicidade. No que nós temos procurado a felicidade ultimamente? No que nós procuramos muitas vezes a felicidade? Muitos seres humanos, a maioria dos seres humanos, procuram nas coisas passageiras do mundo a felicidade e no final se dão conta que procuraram em vão. Mas a verdadeira felicidade somente está em Deus, porque Ele é quem nos oferece essa vida em abundância, essa vida com esperança. Bom, nós veremos nas próximas perguntas a vida que o Senhor nos oferece. Pergunta número 5. Que conhecimento dá uma pessoa uma sensação de segurança? Desculpem, que conhecimento dá a uma pessoa uma sensação de segurança? 1 João, capítulo 3, versículo 19. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Bom, para nós conhecermos se somos da verdade, vamos ler um versiculinho anterior para que nós possamos entender melhor, assim que vamos procurar 1 João, o capítulo 3, e vamos ler também o versículo 18, para que nós possamos entender melhor este versículo, tá bom? Aqui diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Então, que conhecimento dá a uma pessoa uma sensação de segurança, né? O conhecimento de que estamos amando não somente de língua, mas de todo o coração. E logicamente que esse conhecimento de que estamos amando de coração, não somente de língua, mas de fato, de verdade, é quando Jesus está em nós, porque nós sabemos que Deus é amor. Nós não somos amor, Deus é amor. E quando Deus mora em nós, quando Cristo mora em nós, então esse verdadeiro amor se manifestará na nossa vida. Vamos agora ler também a explicação, o comentário que vem nesta pergunta, que nos diz: as desordens e imperfeições das palavras humanas e de humanos caracteres podem ser restauradas unicamente
pelo Senhor Jesus Cristo. Ele, pois, deve ser o objeto da vossa contemplação, o tema da vossa conversação. Deveis ter um exercício de pensamento e ação absolutamente mais elevado se quiserdes compreender o grande plano da redenção. Que interessante, muito interessante achei aqui, que se nós queremos que as desordens, as imperfeições humanas, de humanos caracteres possam ser restauradas, é somente através de Jesus. Então, devemos contemplar a Ele, devemos falar dele, ele deve ser o tema da nossa conversação. Então, desta maneira, nosso pensamento vai ir se adaptando ao pensamento de Cristo. E aí vamos poder compreender o grande plano da salvação. O Senhor quer ver pessoas transformadas no seu reino, não somente lá no céu, é aqui também. Ele já quer ver, como dizia a pergunta anterior, já começamos a viver o céu aqui na terra, porque Jesus conosco, ele nos ensina a viver, a começar a viver os princípios do céu aqui na terra. Pergunta número 6. Como você pode saber que Deus permanece em uma pessoa? Como você pode saber que Deus permanece em uma pessoa? 1 João 3,24. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Olhem que interessante. Como você pode saber que Deus permanece em uma pessoa? Quando essa pessoa guarda os mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo que nos é dado, ele nos guia a fazer a vontade de Deus. Então não tem como eu poder dizer que o Espírito de Deus está em mim quando eu faço tudo contrário à vontade de Deus, quando eu não quero guardar os seus mandamentos, ou quando eu vivo em desobediência aos seus mandamentos. A explicação que nos dá aqui a notinha nos diz: pelo primeiro anjo, os homens são chamados a temer a Deus e dar-lhe glória e a adorá-lo como Criador do céu e da terra. A fim de fazer isto, devem obedecer à sua lei. Diz Salomão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Sem a obediência a seus mandamentos, nenhum culto pode ser agradável a Deus. Este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, diz Provérbios 28, 9. Irmãos, é algo interessante que é verdade que em algum momento o ser humano, o cristão, pode cair em pecado, né? Ninguém está isento de cair em pecado, mas não precisamos viver constantemente no pecado. Vamos entregar nossa vida a Deus, vamos odiar o pecado e amar a Deus, amar a Jesus. E quando nós o amamos a Ele e odiamos o pecado, a nossa vida vai se conformando aos seus mandamentos. Por isso ali diz o Salomão, o sábio Salomão, dizia: esse é o amor a Deus. Não, peraí, desculpem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Esse é o dever que nós temos. Assim como nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam, e quando são obedientes nos sentimos satisfeitos, da mesma maneira, o Senhor quer que nós obedeçamos. E essa obediência, inclusive, nem vai beneficiar a Ele, porque Deus não ganha nada com a nossa obediência. Quem ganha somos nós. Porque nós nos beneficiamos, somos protegidos do mal quando nós guardamos os seus mandamentos. Pergunta número 7. Que presentes infinitos são recebidos? Romanos capítulo 5, versículo 5 nos diz: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
O comentário nos diz: Ele concede seu Espírito para ajudar em toda dificuldade, fortalecer nossa esperança e certeza, para iluminar nosso espírito e purificar o nosso coração. Então, que presentes infinitos são recebidos? Olha, são presentes de Deus para nós, que lindo, todos gostamos de receber presentes. E estes presentes nem podem ser comprados com dinheiro, são muito mais caros do que a prata e o ouro e, no entanto, nos são dados de graça. A esperança, o amor, o Espírito Santo. Que coisa linda, que presentes maravilhosos que Deus quer dar a cada um de nós. Logicamente que nós vimos em toda a lição que Jesus Cristo é o que veio para tirar os pecados do mundo, que esse é o maior presente que nós possamos ter ganhado, porque nele essa esperança está em Jesus. Sem Jesus não há esperança. Então, ele é o maior presente que nós possamos ter recebido. Então, vendo agora no título da lição que nós temos estudado, conquista transformadora. Por que se diz que é conquista transformadora? Qual é a conquista? É o conhecimento de que Jesus veio tirar os pecados, que Jesus veio nos salvar dos pecados e que nele não há pecado. Essa é a conquista do conhecimento, que deve ser aumentando e crescendo esse conhecimento dia a dia. E por que nós vimos, segundo a segunda pergunta, que quando eu conheço, eu comparto. Então, esse compartilhar a palavra, esse não guardar egoístamente para nós, vai transformar minha vida, né? Isso é uma transformação, é eu querer compartilhar. Outra coisa que nós vimos, segundo a pergunta número 3, quando eu conheço a Deus, quando eu conheço o seu amor, o ódio se transforma em amor. Que lindo! Essa é a transformação. No lugar de odiar, de guardar rancor, de guardar mágoa por muito tempo, eu vou ter o amor. Experimente, querido amigo, querida amiga, querido irmão. Se você tem ódio no seu coração, vai aos pés de Jesus, procure ele, que você vai encontrar esse amor que somente Jesus pode dar. Outra transformação, quando eu conheço a Jesus, uma renovação interna. A renovação não é externa, não é que eu vou obedecer os mandamentos de Deus somente aqui fora, não, é um desejo de dentro para fora, é o amor que nos impulsa a obedecer ao Senhor. Também, quando eu conheço, eu tenho a segurança de que a verdade está comigo. Por quê? Porque Jesus é a verdade. E então eu vou amar não de língua, não de palavra, mas eu amarei de todo o coração, como nós vimos na outra pergunta. Também, quando eu conheço ao Senhor, é uma conquista transformadora, porque ela me leva a obedecer os mandamentos do Senhor. Quando eu tenho esse conhecimento, então a verdadeira esperança, o verdadeiro amor e o Espírito Santo serão a guia da minha vida. Então, queridos amigos, queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos refletir nessa mensagem maravilhosa de amor que Deus nos dá a cada dia, que possamos amar ao Senhor Jesus e que o Senhor Jesus seja o que nos impulse a ter amor cada dia e a fazer tudo pela salvação de outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.